Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o futebol e no nosso segundo episódio nós vamos falar sobre idolatria moderna. Antes, porém, vamos fazer uma oração. Santo Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos pela vida e pela oportunidade de fazermos mais este estudo. Suplicamos a Tua direção, que Teu Espírito abra os nossos corações, nossas mentes, e pedimos que também o Senhor venha nos esclarecer a Tua vontade e possamos aceitá-la. Ó Pai, suplico que o Senhor dirija as minhas palavras, unja os meus lábios e que o Teu nome seja honrado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, eu quero recapitular com vocês alguns pontos do primeiro episódio. Nós vimos que o futebol serve aos propósitos de Satanás, tem sua origem no paganismo, foi inventado por Satanás, gera desinteresse pela agricultura e, por último, é uma religião e possui doutrinas religiosas. Segundo a definição do satanista que nós tínhamos visto, doutrinas religiosas, ela pode ser um conceito, pode ser uma atividade que aproxime o indivíduo do seu Deus. Nesse caso, o Deus do futebol, que seria Satanás. Muito bem, eu quero começar com essa história do Antigo Testamento, esse episódio bem interessante onde o povo de Israel, enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, o povo estava embaixo se envolvendo em práticas idólatras. Arão ergue ali um bezerro de ouro e o povo se envolve nas práticas idólatras. Ali há imoralidade sexual, dança, eles ficam nus. Mas há também algo interessante que o texto bíblico comenta para nós, que é o que nós vamos ver aqui. O texto é Êxodo 32, versículo 6. Vamos ao texto. O que ele nos diz? Estou lendo a tradução ACF, Almeida Corrigida Fiel. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Vamos analisar aqui a parte final do verso. O que significa o povo ter se levantado a folgar? Vamos ler a tradução do inglês, na versão King James. No final, diz assim, a mesma parte que está em amarelo do verso em português. And rose up to play. Traduzindo ao pé da letra, ele levantou-se para jogar. Interessante. Que prática foi essa? O que o povo jogou? Será que o povo aqui não estaria reencenando algumas práticas que eles haviam aprendido no Egito? Será que eles não haviam jogado algum jogo que eles haviam aprendido no Egito? Lembram-se que nós vimos no episódio anterior que os egípcios jogavam jogos com bola e eles também desenvolveram muitos jogos de tabuleiro? Pois bem, será que eles não estavam jogando algum jogo, reencenando algum jogo com bola ou qualquer algum outro jogo dos egípcios? Mas isso é interessante. O jogo fazendo parte de um contexto de idolatria. Isso mesmo. Quando nós vamos agora buscar a palavra em hebraico que é usado para folgar ou play no inglês, nós consultamos o dicionário Strong. E a palavra hebraica é essa palavra aqui que vocês podem ver, né? Tsaká, não sei como se pronuncia exatamente, mas diz que é uma raiz primitiva, rir de imediato em alegria ou desprezo, por implicação ao esporte, rir, zombar, brincar, fazer esporte. Então o povo se envolveu em alguma prática idólatra ligada a jogos. E isso foi uma idolatria, um insulto, uma desonra a Deus. Interessante. Nós vamos voltar a falar sobre esse texto bíblico, essa história. Ellen White vai comentar algo sobre ela e coloca no contexto da idolatria. E também Paulo faz isso nas suas epístolas, na epístola específica ali aos Coríntios. Muito bem, vamos avançar. Nós vamos continuar vendo um pouco sobre a história do futebol. Aqui é uma prática do Japão, um jogo com bola chamado Kemari. Vamos ver o que diz aqui esse site, Universidade do Futebol. No Japão, esse esporte foi denominado Kemari, esse que nós vimos agora na foto. Segundo um sábio japonês, ele diz que por volta de 1400 a.C., esse esporte foi trazido da China junto com o budismo. Então a gente vê um esporte ligado a uma religião oriental, o budismo. Os chineses praticavam um esporte bem próximo do futebol, que é o tsushu.
O futebol na China e no Japão era coberto por diversos rituais e mitos. Um dos principais e o mais polêmico mito é o fato de que as primeiras bolas, na verdade, seriam cabeças humanas. Aqui, mais uma vez, uma representação do Kemari, esse jogo com bola do Japão, e aqui o Tsushu, esse futebol que os chineses praticavam. E aqui tem a bola, né? Vocês conseguem aqui ver a bola que era usada. Muito bem, vamos falar sobre a Grécia agora. Eu vou citar aqui o artigo O Processo da Civilização do Jogo. Os povos egípcios e principalmente os mesopotâmicos, isso inclui, por exemplo, os babilônicos, influenciaram diretamente o entendimento do jogo do povo grego sobre o jogo e o lúdico. Então a gente tem sempre uma nação, uma grande civilização, deixando como herança alguma coisa para uma grande civilização seguinte. Então, isso é interessante, nada é novo, as coisas vão apenas se renovando. Então, os egípcios e os mesopotâmicos influenciaram o entendimento do jogo em relação ali no contexto do povo grego. O jogo entre o povo grego perpassa por relações mais amplas, pelo sagrado, ético, educação social e política também, as quais são norteadas principalmente por filósofos como Platão e Aristóteles. Então eles viam o jogo como algo importante dentro da sociedade. E a gente vai perceber que jogo, esportes, eles são realmente uma coisa mais vinculada à questão das cidades. Então a gente tem os filósofos deixando aí o legado de importância para os esportes, para os esportes olímpicos, que até hoje são praticados. A gente vai ver um pouco essa história mais atual vinculada aos esportes, ao futebol. Então, até hoje permanece a ideia de que o trabalho manual ele é degradante. Tal premissa provém da antiga mentalidade grega, que se baseia no falso ensino da imortalidade da alma. Então vamos ver como que foi construído esse pensamento de que o trabalho manual seja degradante, o trabalho que a gente faz com as mãos, agricultura, marcenaria, construção civil, esses trabalhos hoje são considerados degradantes. As pessoas elas querem trabalhos onde se use mais o intelecto, não se faça tanto esforço, não precise ficar sujo, suado, mas no escritório, sentadinho numa cadeira ali, tendo a sua mesinha, seu computador, e segue a vida. Mas da onde surgiu essa ideia de que o trabalho manual é degradante, de que aquele que é agricultor ou outra profissão manual, ele foi relegado àquela posição porque não teve sucesso na vida, como alguns pensam. Eu fui vítima desse pensamento. Meus pais foram agricultores e queria que eu me tornasse um homem formado aí numa faculdade, que tivesse dinheiro, tivesse como conseguir as coisas que o dinheiro oferece, enfim. Vamos ver então da onde que veio isso, como surgiu essa premissa. Há 4 suposições para construir esse pensamento. A primeira, a alma é imortal e boa, portanto as atividades intelectuais são liberais e apropriadas para um homem livre. Segundo, o corpo é mau e, portanto, o trabalho é degradante. Então, os gregos criam na imortalidade da alma. Eles achavam que o corpo era mau e a alma era imortal e boa. Então, o trabalho intelectual é apropriado para o homem livre e já o trabalho ele é degradante porque o corpo é mau. Terceira premissa é que os escravos são feitos só para o trabalho físico, portanto, os esportes e atividades guerreiras provêm exercícios necessários para o homem livre. Ou seja, o homem livre, ele tinha que também praticar exercício. Mas qual que era a maneira de praticar exercício para o homem livre? Eram os esportes, as atividades guerreiras. Percebe? E aí o trabalho manual é relegado a degradante, como sendo só para os escravos. E a quarta premissa é: o filósofo tem um valor proeminente para as necessidades do Estado. Então, essa ideia de que o trabalho é degradante e de que para prover exercício físico nós usamos os esportes vem da antiga Grécia, com essa premissa aí da imortalidade da alma, que é uma doutrina falsa, Biblicamente, o homem, ele quando morre vai para a sepultura
Ele não é um ser imortal. Imortal é só Deus. Ponto. É isso que a Bíblia diz. Paulo, falando da Grécia, Paulo ele menciona os jogos gregos, né, os jogos helênicos. Mas por que Paulo fez referência a esses jogos? Vamos ler o texto aqui de Coríntios. 1 Coríntios 9, 25 e 26 diz: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Muito bem, Paulo ele está falando aos Coríntios e ele cita aqui dois jogos atléticos da época, a corrida e a luta. Mas será que Paulo estava incentivando os jogos? Será que ele estava incentivando ir aos estádios? Afinal de contas, o que Paulo queria dizer ao falar sobre isso para os coríntios? Eu quero, então, que nós atentemos para isso, né? Paulo falou dos jogos gregos. Por quê? Estaria Paulo incentivando as práticas esportivas dos gregos e romanos aos cristãos? Eu quero ler o Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 809 com vocês. Vai explicar para nós o que realmente Paulo ele tinha ali em mente. Paulo usa as famosas competições de atletismo que ocorriam periodicamente na Grécia e no mundo helênico para ilustrar sua discussão, a saber, qual que era o assunto que ele queria ilustrar? A necessidade de exercitar a abnegação a fim de promover a salvação de outros. Então, Paulo não estava incentivando a prática dos jogos dos gregos, mas ele queria falar sobre a necessidade de exercitar a abnegação, negar a si mesmo, a fim de promover a salvação de outros. Vamos ver mais alguns detalhes. Nesse texto, ainda do comentário, fala sobre a disciplina e o treinamento necessário para os jogos, e aí depois continua falando, nessa parte aqui em branco agora, sobre a coroa da vida eterna, que ela é oferecida a todos. A recompensa dos jogos não era para todos, um ganhava. Mas somente os que se sujeitam ao treinamento terão prêmio. Assim como aqueles que ganhavam o prêmio, né, um só que ganhava, tinha que treinar, se esforçar, na mesma coisa na caminhada cristã. Nenhuma pessoa indolente na sua fé vai receber o prêmio, mas o prêmio todos podem receber. E aí Paulo traz algo, o comentário traz algo interessante. Isso significa que a todo tempo o cristão deve ser guiado em palavra, pensamento e ação pelos elevados padrões bíblicos e não será controlado pelos desejos e inclinações do próprio coração. E aqui eu faço uma pergunta. Será que a prática do futebol, quando a gente está jogando bola, eu não jogo, mas se alguém está jogando bola, será que é possível, ali enquanto você está jogando, ser guiado em palavra, pensamento e ação a todo momento? Não ser controlado pelos desejos e inclinações do próprio coração? A gente sabe, eu já vi isso, né? Ali enquanto no jogo, mesmo entre cristãos, e aí sai um palavrão, sai uma atitude irada, de raiva. Então, será que nós podemos manter controle sobre nós mesmos? Pelo contrário, muitas vezes a gente vê que facilmente há um descontrole, né? E aí o comentário bíblico conclui dizendo: perguntará a cada passo da jornada, né? O cristão deve perguntar a cada passo: o que Jesus faria? Essa atitude, esse plano de trabalho, essa forma de recreação vai aumentar ou diminuir minha força espiritual? Eu pergunto, será que se envolver na prática do futebol vai aumentar ou diminuir a nossa força espiritual? Qualquer coisa que de alguma forma interfira no progresso espiritual deve ser rejeitada. Do contrário, não se poderá obter a vitória. E eu digo, é necessário rejeitar o futebol para que haja progresso espiritual. E nós só vamos perceber isso tendo discernimento espiritual. Então nós concluímos aqui que Paulo ele apenas estava ilustrando a carreira cristã através de algo comum aos cristãos que viviam ali em Corinto, coisa que Jesus fazia, usava as coisas da vida cotidiana para ilustrar as coisas espirituais, para que as pessoas tirassem os seus olhos das coisas terrenas e colocassem pela fé nas coisas eternas que duram para sempre. Paulo estava tão somente usando uma ilustração. Bem, vamos falar do Império Maia. Vamos falar sobre essa civilização antiga da América Central.
ainda no site Universidade do Futebol, diz que há 3.400 anos atrás, no México, os nativos jogavam um esporte praticado em equipe usando uma bola de borracha. Alguns anos depois, esse esporte foi adotado pelos maias, pois para eles a bola simbolizava o sol. Mais uma vez, a bola para uma civilização significando o sol. Esse esporte era visto como sendo algo sagrado, pois representava a fertilidade. Interessante. A prática desse jogo com a bola entre os maias representava a fertilidade. O Gabriel Estevam vai falar mais sobre isso quando nós formos no terceiro episódio. Continuando o texto, virilidade dos jogadores também representava isso, e o capitão do time perdedor era oferecido em sacrifício aos deuses. Era algo muito sério a prática do futebol entre os maias, não? E aí agora a gente passa para um outro império, o Império Azteca, também na América Central. Eles também tinham uma prática com a bola. Olha só o que diz. Os aztecas também praticavam um jogo parecido com o futebol. A cerimônia tinha conotação religiosa, uma vez que os aztecas consideravam a bola o sol. Mais uma vez, a bola sendo considerada o sol. A bola era chutada com o quadril, o antebraço, os pés ou com os joelhos. Os vencedores das partidas eram sacrificados. Seus corpos eram pintados, as cabeças eram cortadas e o sangue era oferecido aos deuses. Percebem como que o futebol ele estava intimamente ligado com a questão de culto, com a questão de adoração a divindades? Então aqui uma ilustração de como que era esse jogo com bola dos aztecas, né? E aqui os itens envolvidos ali na prática desse jogo. Esse teólogo e filósofo Hans Kung, ele diz que o futebol é um sério concorrente da religião, podendo até mesmo se tornar uma religião. Há até quem fale do Deus futebol. Ele imaginou que o futebol poderia se tornar uma religião. Eu digo que se tornou. Sempre foi no paganismo, mas se tornou uma religião universal, onde até os cristãos passaram a se envolver com ela. Quero retornar aqui a uma citação do livro do Gabriel, né, do livro Resgatado do Reino das Trevas. Na página 122 é dito: essa é uma religião muito antiga. Lembra que nós vimos no vídeo? Uma religião que passou por vários povos, né? Uma prática que aqui ele chama de religião. Continuando, e é uma homenagem e adoração ao Deus da guerra e da fertilidade. Então, o Gabriel fala que o futebol é uma homenagem ao Deus da guerra e da fertilidade. No terceiro episódio nós vamos ver os detalhes disso. E ele continua, que já vem de muito longe e só se renova de geração em geração. Interessante a capacidade do futebol de unir as pessoas. Assim como a religião prega a união das pessoas, o futebol parece que une as pessoas. Aqui no Brasil nós estamos vivendo essa questão da política, né, que parece que ficou um pouco esquecida agora com o futebol, mas a união que houve entre as pessoas pelo futebol é algo impressionante, né? União e também divisão, né, nos times oponentes. Eu quero trazer aqui também alguns textos desse livreto que tem por título Expondo o Segredo por Trás do Futebol, o Jogo do Anticristo. Foi escrito por uma mulher que se diz ex-membro do satanismo, né? E ela traz algumas coisas semelhantes com o Gabriel. A fonte é esse site que vocês podem acessar, o livreto. Ele está em inglês, mas a gente traduziu aí pelo próprio Google e diz para nós o seguinte: quer você acredite ou não, o jogo de futebol é originado por Satanás. Olha só o que ela diz. O futebol não é o jogo inventado pela inteligência do homem. É uma ideia importada do reino das trevas. O futebol é um jogo do anticristo. Como ex-membro do reino satânico, entendo o cérebro por trás do futebol. Ela continua dizendo: há um espírito por trás do jogo de futebol. O espírito não é de Deus, mas como discutido no capítulo anterior,
é o de Satanás. No Brasil existe um templo dedicado a esse demônio. E as pessoas vão até lá para adorar o deus do futebol, como é chamado popularmente. Interessante, quando ela falou isso daqui, eu fiquei curioso. No Brasil existe um templo dedicado a esse demônio. E aí, buscando, a gente encontra essa notícia do New York Times, traduzindo: São Paulo ergue templo aos deuses do futebol. Interessante. E sabem que templo é esse que foi erguido aos deuses do futebol? É aí no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Ali nós temos o Museu do Futebol. E ali há várias exposições de quadros sobre momentos do auge do futebol. Enfim, um templo aos deuses do futebol. As pessoas que entram ali, elas acabam se envolvendo com a idolatria, né? Portanto, vamos concluindo, a história nos mostra que o futebol para os cristãos é uma forma adaptada de idolatria moderna. Idolatria moderna. Eu quero terminar lendo alguns textos da Bíblia e do Espírito de Profecia. 1 João 5:21, já que nós concluímos que o futebol é uma forma de idolatria moderna, a Bíblia nos diz, a Bíblia é um livro para hoje, e ela diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios 4, verso 23 fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas ou as fontes da vida. Precisamos guardar o nosso coração. Deve haver somente um lugar ali que é para Cristo e para nada mais. Se há qualquer coisa que nós amamos mais do que a Cristo, que as nossas afeições estão voltadas mais do que para Cristo, nós precisamos nos arrepender. O texto de Apocalipse 21:8 diz: Mas quanto aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que nós não venhamos a ter ídolos em nossos corações, que o futebol não seja um ídolo erguido em nossos corações, porque a nossa parte seria no lago que arde com fogo e enxofre. O futebol não é algo que pertence a Deus, que se originou com Cristo. Não, pelo contrário, se originou com Satanás. Agora vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia. Meditação matinal, Cristo Triunfante, página 97, diz: A verdade como é em Jesus obterá a vitória que a profecia lhe assegura. Mas, diante de todas as aparências humanas, o erro subjugará a verdade. A maior parte da raça humana será lançada na idolatria. Exaltarão aquilo que Cristo não exaltou e se empenharão por derribar o grande padrão da justiça de Deus. Queridos, o futebol derriba o grande padrão da justiça de Deus. E o crente que se envolve com o futebol se envolve com idolatria. Quando nós olhamos com os olhos humanos, parece que o erro vai subjugar a verdade. Mas não, Deus terá os seus, os sentinelas, os fiéis e eleitos que vão sustentar a verdade e erguer a bandeira do príncipe Emanuel, custe o que custar. O próximo texto, Meditação Matinal Exaltai-o, página 162, nos diz: As enganosas atuações de Satanás estão continuamente sendo levadas avante em todos os lugares. Os que realmente amam a Deus revelarão seu amor a Ele em todas e sob todas as circunstâncias. Eles não condescenderão em empenhar-se nos insensatos entretenimentos e diversões das pessoas mundanas. Não serão induzidos a esquecer-se do Senhor em ocasião alguma. Queridos, é muito fácil numa partida de futebol, numa torcida de futebol, esquecermos do Senhor. E ao estarmos envolvidos com essas coisas, estamos envolvidos, muitas vezes, com pessoas mundanas, envolvidos nos seus entretenimentos, nas suas diversões. Não há diferença entre um crente e um não crente, entre um fiel e um infiel, um justo e um ímpio. Precisamos trazer de volta essa linha de demarcação que faz diferença entre o justo e o ímpio.
E o papel do justo é revelar o amor de Deus em todas as circunstâncias. Vamos ler este último texto. Maravilhosa Graça, página 51, diz: a condição para ser admitido na família do Senhor é sair do mundo, separando-se de todas as suas influências contaminadoras. O povo de Deus não deve ter ligação alguma com a idolatria em qualquer de suas formas, ou seja, o futebol. Eles devem atingir uma norma mais elevada. Devemos separar-nos do mundo, e então Deus declara: eu vos receberei como membros de minha família real, filhos do Celeste Rei. Como crentes, na verdade, devemos ser diferentes, na prática, do pecado e dos pecadores. Nossa cidadania está no céu. Devemos pensar nas coisas que são do céu, diz Colossenses 3:2, mas não nas coisas que são da terra. O futebol não é do céu, o futebol é dessa terra e ele vai ficar aqui. O último texto de Ellen White que eu quero ler, na verdade é esse, Testemunhos para a Igreja, volume 5, e diz assim: é tão fácil fazer um ídolo de ideias ou objetos acariciados, como formar deuses de madeira ou de pedra. Interessante, um ídolo pode ser uma ideia ou algum objeto que nós acariciemos. E eu pergunto, depois de tudo isso, será que nós vamos continuar acariciando o futebol como um ídolo? Eu quero só relembrar isso daqui para vocês. A adoração, ela tem um objeto. A adoração, ela tem um objeto. E também tem um objetivo. No sistema de Deus, a base da adoração é o amor. Tudo é feito por amor, eu escolho. Deus tem métodos e tem meios para nos levar à adoração e nos levar ao objetivo de restaurar a imagem de Deus no homem. Esse é o objetivo da adoração a Deus, é ter a imagem do Criador, de Cristo, restaurada em nós. E aí, Deus tem métodos, Deus tem meios. Salvação pela fé naquele que morreu e ressuscitou. Esse sempre foi o método, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E os meios, Deus age, Ele manifesta a sua graça, o seu favor. E aí tem a reação da criatura, do homem, que é a fé. Ele crê, ele recebe, ele aceita essa graça. Agora vejam, nós não podemos substituir o objeto da nossa adoração. Se nós substituímos o objeto da nossa adoração, nós introduzimos um ídolo. E se nós colocamos aqui o futebol, se nós colocamos o futebol como um objeto acariciado, ele se torna um ídolo. Nós estamos adorando a um ídolo. E não é possível alcançar o objetivo do sistema divino colocando o futebol, introduzindo o futebol. Quando nós praticamos o futebol, nós não estamos atuando, não estamos nos dispondo para que Cristo restaure a sua imagem em nós. Pelo contrário, se vê muito mais reproduzida a imagem de Satanás. Portanto, queridos, precisamos adorar unicamente ao Criador e deixar o futebol como um ídolo de lado, lançar fora. Olha só o que diz o texto de 1 Coríntios 10, versos 7, 11, 12 e 14. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Agora Paulo cita Êxodo 32, verso 6. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Essa mensagem é para nós. Continuando, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Portanto, meus amados, e essa é a mensagem final, fugi da idolatria. Vamos colocar aqui o assunto do nosso estudo. Portanto, meus amados, fugi do futebol. Fujam do futebol. Queridos, nós precisamos nos consagrar mais do que nunca a Cristo. Nós precisamos ter uma educação para o autoclamor, para a trasladação. E o objetivo da verdadeira educação é a restauração da imagem de Deus em nós. Esse é o objetivo do plano da salvação. Que nós não venhamos introduzir elementos discordantes nesse processo de formação do caráter, mas que possamos nos voltar ao assim diz o Senhor e fugir do futebol, fugir da idolatria. Quando alguém te convidar, não vá mais. Quando surgir aquela tentação, ore a Deus. Continue vendo aqui os episódios que vão vir na sequência e Deus vai nos fortalecer e nos preparar. Há um conflito espiritual por trás de tudo isso. Há um conflito entre o bem e o mal,
e o campo de batalha é a nossa mente. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe, que Deus continue nos orientando. Esse é o meu desejo, a bênção de Deus sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.